Sejam muito bem-vindos, meus queridos alunos. Meu cantinho de trabalho aqui. Vocês acharam que ia ficar longe da gente, mas apesar da gente não estar tendo aulas, é importante todo mundo estudar bastante nesse período que a gente vai ficar em casa. É bom para a gente aliviar a nossa cabeça e pensar em coisas positivas, né? Esse aqui é o meu cantinho de trabalho. Aqui tem umas fotinhas minha com a minha filha. Do lado de lá é o escritóriozinho da patroa, do lado de cá é o meu local de trabalho. E hoje a gente vai falar sobre tabela periódica. Vamos lá? A nossa aula, então, é sobre tabela periódica. E a gente, para iniciar o estudo da tabela periódica, tem que fazer um breve histórico dela. A primeira tabela construída foi por um alemão chamado Oppenheim, em 1829, aonde ele agrupava os átomos 3 a 3, aonde o elemento químico do meio, por exemplo, na tríade número 1, sódio, tinha a sua massa como sendo a média da massa dos átomos das extremidades. Então, se a gente somar a massa do lítio com a massa do potássio e dividir por 2, dá a massa do sódio. Lítio pesa 7, potássio 39, somando 46 dividido por 2, 23. Isso acontece também aqui com o cálcio, estrôncio, o bário, fósforo, arsênio e o antimônio. O segundo pesquisador, em 1862, foi um francês chamado Chantos, que construiu o parafuso telúrico, parafuso dos elementos da Terra, parafuso das coisas da Terra. Telúrico significa basicamente isso. E aí você tem uma rosca de um parafuso aonde ele ia distribuindo os elementos químicos, com a capacidade de os elementos que eram cortados na transversais tinham características semelhantes àqueles das tríades de Oppenheim. Até que veio um inglês chamado Newsland, aonde ele construiu as oitavas, de acordo com as notas musicais, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Por mais louco que isso possa parecer, funcionava mais ou menos para alguns elementos químicos, mas não era algo que todos esses três tipos de tabela funcionasse acima dos átomos de massa 40, já começava a ter, você pode ver aqui que tem dois, que não tem características muito iguais, e assim sucessivamente. Até que veio um russo chamado Dmitry Mendeleev, que construiu a tabela baseada na divisão em períodos e famílias. E ela é uma tabela muito interessante porque ele teve a previsibilidade. Ele conseguiu prever a existência de alguns elementos químicos pelas simples posições que estes elementos estavam na tabela dele. Por exemplo, aqui, boro, alumínio e o número atômico 68, carbono, silício e o número 70. Esses caras, ele preveu várias características deles, várias propriedades. Ele chamava de eca-alumínio e eca-silício, que vinha depois do alumínio, que vinha depois do silício. O termo eca no sânscrito significa o que vem depois. E aqui nós temos características previstas por Mendeleev em 1871, quando ele apresentou a tabela periódica dele, e do elemento germânio em 1885, quando ele fora descoberto. Então, massa atômica 72, colocou 72,6, densidade 5,5, 5,47. Cor cinza claro. Densidade 4,7, realmente foi 4,7. A partir disso, várias tabelas foram sendo construídas e moldadas em relação às características dos elementos. Nós temos algumas que são até bastante interessantes. Essa é uma tabela que saiu na super interessante, onde se tinha uma organização circular aí dos elementos, só que é uma tabela que tem pouca aplicabilidade no nosso dia a dia. A gente fica com a tabela periódica. Por exemplo, o ferro está no quarto período, então ele tem 4 camadas, vai terminar em 4s2, 4 menos 1, 3, então 3d1, D2, D3, D4, D5, D6. Então o ferro termina em 4s2, 3d6. Se eu pegar aqui um elemento de transição interna, por exemplo, urânio, número atômico 92, a distribuição do urânio vai ser, como ele está aqui no sétimo período, S1, S2, 7s2, 7 menos 2, 5, 5f1, F2, F3, F4. Então terminou em 7s2, 5f4. É assim que funciona a distribuição eletrônica dentro da tabela periódica.
Agora, uma das coisas que o Enem cobra, e cobra bastante, são as características periódicas e aperiódicas presentes na tabela periódica. Uma propriedade aperiódica é aquela que, variando de um período para o outro, passando de uma linha para outra dentro da tabela, aquela característica não tem uma tendência à repetição. Por exemplo, a massa atômica, por exemplo, calor específico. Massa atômica, à medida que eu vou aumentando o meu número atômico, a massa atômica aumenta continuamente. Então não tem um processo de repetição. Diferentemente, dentro do grupo, quanto mais abaixo, maior vai ser o átomo. E dentro do período, quanto mais para o início da tabela periódica, maior é o nosso átomo. Por isso, o frâncio é o maior de todos os átomos da tabela periódica. Sempre que eu pegar em cada um dos períodos, sempre o maior átomo vai ser um gás nobre, ou um maior átomo vai ser um metal alcalino, e o menor átomo vai ser um gás nobre. Detalhezinho, o raio iônico. Enem nunca cobrou, mas pode vir pelos vestibulares afora aí. Toda vez que eu estiver trabalhando com um átomo, comparado ao seu cátion, o cátion vai ser sempre menor do que o átomo. Já no caso do ânion, o ânion sempre vai ser maior. Quando eu retiro o elétron, eu retiro da camada de valência, da camada mais externa. Então ele vai ficar com menos camadas. Ficando com menos camadas, o átomo fica menor. Já quando eu ganho o elétron, ele ocupa uma posição mais externa do que todos os outros que já existem. Por isso ele vai ficar um pouco mais distante e, consequentemente, maior vai ser esse átomo. Seguindo. Energia de ionização é outra propriedade extremamente importante. A energia que você vai gastar energia para arrancar esse elétron. E isso faz com que os átomos que tenham elétrons mais próximos do núcleo acabam tendo uma força de atração. Núcleo, elétron, mais forte. O elétron está mais grudado no núcleo, por isso é muito mais difícil de você conseguir retirá-lo. Então, você tem que aplicar uma energia maior para o átomo que tem menor raio atômico. Já o átomo que é grandão, o elétron está muito distante. A força de atração núcleo-elétron acaba sendo bem mais fraca. Consequentemente, com uma pequena quantidade de energia, você consegue retirar esse elétron do átomo. Beleza? Então, por isso a gente pode dizer assim, quanto maior for o raio, menor vai ser a energia de ionização. Como a gente disse, o hélio é o menor de todos os átomos. Por isso, ele vai ter a maior energia de ionização. Já o frâncio, que fica do outro lado da tabela periódica, vai ser o átomo de maior raio, por isso, de menor energia de ionização. Agora, uma coisa importante das energias de ionização são as sucessivas energias de ionização. O que é isso? À medida que eu tiro o primeiro elétron, eu vou ter a primeira energia de ionização. Ele ficou menor. Como a gente viu, o cátion sempre é menor do que o átomo quando está neutro. Aí, para eu retirar o segundo elétron, eu vou gastar mais energia, mas é muito mais energia do que o primeiro. Se eu for retirar o terceiro, eu vou gastar bem mais energia do que para o segundo, e assim sucessivamente. Só que, quando a gente passa de um nível mais externo para um nível mais interno, eu acabo gastando muito mais energia. Por exemplo, o sódio só tem um elétron, então a primeira energia de ionização dele não é muito grande. Já quando eu vou retirar o segundo elétron, a energia é bem maior. Repare, passou de 496, esse valor é quilojoules, na verdade é 1000 electrovolts, desculpa, para 4.560. Já no caso do magnésio, passou aqui de 738 para 1.450. Não aumentou muito, dobrou basicamente. Mas olha aqui, aumentou 10 vezes aqui. Por que a segunda energia de ionização do sódio é maior do que a do magnésio? Porque o segundo elétron que eu vou retirar do sódio está na camada mais interna, porque ele só tinha um elétron de valência. Já o magnésio tem 2. Então esse 1450 é para tirar o elétron que ainda está naquela última camada. Já o terceiro elétron que eu vou retirar, eu vou gastar aqui 7.730. Bem mais energia. Beleza? Mesma coisa acontece aqui com o alumínio. Primeiro, segundo aumentou um pouco, terceiro aumentou um pouco mais, mas o quarto é muito maior. E assim sucessivamente. Aqui nós temos um esqueminha para o carbono. Primeira, segunda, terceira, quarta energia de ionização, sempre crescentes. Mas da quarta para a quinta, que sobe pra caramba. Por quê? Porque a quinta energia de ionização
está retirando um elétron de uma camada mais interna. Esses 4 são da camada mais externa, de valência. Então, sempre aumenta, mas o salto se dá de maneira mais expressiva quando você passa de uma camada mais externa para uma camada mais interna. Teve uma prova da UFRJ aberta que trabalhava com as 16 energias de ionização do enxofre. O enxofre tem 16 elétrons e mostrava lá a energia necessária para arrancar os 16 elétrons. E aí a gente via com perfeição a hora que passava de uma camada para outra. Era sempre onde você tinha um salto nessa energia de ionização. Para finalizar, 3 propriedades importantes. A afinidade eletrônica, que tem um crescimento semelhante à energia de ionização, mas é exatamente, por definição, o contrário. É a energia que vai ser liberada ao átomo ganhar um elétron, e o raciocínio é o seguinte: se o elétron está lá de fora e vai passar para a parte interna, ele vai ter que liberar energia. Quanto mais próximo do núcleo, mais ele tem que liberar energia. Por isso, átomos de raios menores têm uma afinidade eletrônica ou uma eletroafinidade maior, libera mais energia. Sendo que gases nobres não recebem elétrons, por isso a gente não tem essa propriedade para ele. A eletronegatividade, que é chamada de caráter ametálico, é uma propriedade que é parecida com a afinidade eletrônica, mas aqui é uma mensuração energética. Aqui não, é uma tendência. O Linus Pauling, que falou da distribuição eletrônica, que trabalhou com essa propriedade. E aí o que acontece? Quando a gente trabalha com a eletronegatividade, os átomos que têm menor raio, maior energia de ionização e maior afinidade eletrônica, têm maior tendência a carregar-se negativamente. Por isso que o flúor é o átomo de maior eletronegatividade. A eletronegatividade de Pauling tem o flúor como sendo o elemento mais eletronegativo, 4. E o menos eletronegativo é o frâncio, de 0,7. E a eletropositividade tem a tendência do átomo a carregar-se positivamente, caráter metálico. A gente fala que a eletronegatividade, tendência de formar ânions. Eletropositividade, tendência de formar cátions. Outras propriedades, pessoal, que podem ser citadas, mas nunca vai ser cobrada, são a densidade, volume e o ponto de fusão. Até mesmo porque ele tem uns crescimentos um pouco anômalo. Quando você pega, por exemplo, ponto de fusão aqui, ó, dos metais alcalinos terrosos cresce para cima, todos os outros crescem para baixo. Volume cresce para baixo para as extremidades. E a densidade, que já foi citada algumas vezes aí, quanto mais ao meio da tabela periódica, mais denso é o material. Maior de densidade de todos, o ósmio, que fica situado no meio da tabela periódica. Espero que tenha sido produtivo. Beijo para vocês, fiquem com Deus, rezem bastante. Até a próxima.